Periferianos, distantes estamos. Eles querem manos, minas, longe do plano. Acesso buscamos, nos mobilizamos. Rapidez precisamos, uma taxa pagamos. Para ter busão, lotação, metrô. Fura fila teve quem votou, mas não rolou. O povo paga caro, ganha pouco, prejuízo. Uma saída para se locomover é preciso. Ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso. Me passo por um idoso, momento precioso. Na fiscalização nem me viu, saiu vazado. Meu nome é Denise, eu tenho 26 anos, sou modeladora de Viana. Concluí minha graduação em pedagogia no final do ano passado. E no momento eu sou desempregada e ainda faço parte de grupo de pesquisa, ainda compro grupo de pesquisa na UFS. Bom, meu nome é Edivânia, tenho 23 anos, moro em Bom Pastor, Viana, curso Biblioteconomia na UFS e trabalho numa transportadora. Meu nome é Nayara Freire Valcher, eu tenho 23 anos, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, mas atualmente eu não exerço a minha profissão. Eu trabalho em uma lanchonete como atendente. Eu sou Ian, algumas pessoas me conhecem como Taru, eu tenho 22 anos hoje, né? Eu sou de Viana, no Espírito Santo, e eu comecei a minha vida acadêmica em 2017, quando eu consegui uma bolsa pelo ProUni na Estácio de Vitória, para cursar Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Eu formei em 2020 e em 2021 eu fiz uma pós-graduação em Educação Política e Sociedade. Nesse meio tempo eu também entrei na UFES para estudar Educação Física e Licenciatura. Hoje eu faço a licenciatura em Educação Física junto ao mestrado em Educação Física, porque eu entrei no mestrado com a minha graduação de Comunicação e faço parte do programa de Educação Tutorial, que é o PET, né, do curso de Educação Física na UFES também. Meu nome é Yandra Oliveira dos Santos, eu tenho 22 anos, eu faço faculdade de Serviço Social na IMESCAN em Vitória. Edivânia, o que é ser moradora de Viana, no meio da região metropolitana da Grande Vitória? Morar na roça. Assim, pra mim é maravilhoso, é uma cidade muito tranquila, eu gosto principalmente por ser bem cultural. Apesar de nem sempre ser tão valorizada a cultura de Viana, ela é bem cultural, mas pro restante é roça, né? A gente é conhecido como morar na roça. Complicado, porque às vezes a distância atrapalha um pouco, né? E depender de ônibus nem sempre é bom, porque não é todo horário que a gente tem. Mas assim, eu não vejo como um grande obstáculo não, eu até gosto, porque ao mesmo tempo que é longe, pra mim não tem essa distância toda, eu consigo ir a todos os lugares e ter a tranquilidade daqui de morar mais no interior, mais distante da bagunça que é a cidade. Olha, é complexo, né, porque ainda que Viana faça parte, né, da Grande Vitória, é um município distante, né? É um pouquinho longe de tudo. Hoje eu já sou acostumado em relação a tempo, pegar ônibus e tal. Mas é longe. E aí, como se não bastasse a distância, tem a questão dos horários, né? Porque se a gente perde um ônibus, a gente perde todos. Porque aqui a gente tem 4 opções de ônibus. Tem uma quinta, mas ela passa, 3 vezes ao dia. E aí dessas 4 opções, todos eles passam no mesmo horário, né? Então, se tem um ônibus às 2 horas... todos eles passam às 2. E aí depois só tem as 3. E aí todos eles passam às 3. E aí se você perde um, você perde todos. Tem que esperar mais 1 hora, 40 minutos para conseguir um outro ônibus. E às vezes 1 hora e 40 minutos é um tempo que você não pode esperar, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu saía de casa às 4 horas da tarde para chegar na universidade às 7. Por conta de trânsito, né, e tudo mais, eu gastava quase 3 horas para chegar lá. E aí, nesse meio tempo, para voltar era mais complicado. Como eu ia dizendo, nesse meio tempo, para voltar era mais complexo. Porque se durante o dia já é limitado os horários, à noite piorava. Eu tinha aula até às 10h40, eu tinha que pedir para ser liberado 9h50 todos os dias, para conseguir chegar no ponto de ônibus, pegar um ônibus que me levasse até o terminal de Campo Grande, para que eu chegasse no terminal de Campo Grande e conseguisse pegar o penúltimo ônibus.
para não correr o risco de eu ter que pegar o último e acabar perdendo e não ter mais opção. E aí, às vezes, por um atraso mínimo que desse, eu perdi o penúltimo ônibus e tinha que esperar 35 minutos para pegar o último ônibus. Então eu gastava um bom tempo assim da minha vida dentro de ônibus. E quando eu perdia o penúltimo ônibus, eu pegava o último que saía do terminal meia-noite, chegava em casa meia-noite e 20, mais ou menos. E é complicado, porque eu tinha medo, né? Eu sozinho dentro de um ônibus, meia-noite e 20, descendo no bairro. E na época eu lembro que estava rolando muito assalto aqui no bairro. E aí eu subia correndo, morro, minha mãe na janela, com a cabeça na janela assim, vigiando pra ver se eu ia subir. E eu subi no morro correndo, desesperado, porque sei lá, dá medo, né? Principalmente eu que sou uma bicha assim, mais afeminada, que ando toda de trejeito, eu ficava com o triplo do medo. O medo de ser assaltado, o medo de ser agredida por ser uma bicha, e a gente sabe como é que a gente vive num país que mais mata LGBT, então tem todas essas questões. E eu acho que o que mais me afetava mesmo era a questão da distância, por conta do tempo mesmo, né, que gastava para ir e para voltar, e o tempo que eu perdia dentro de ônibus. Porque, por mais que exista a questão de, mas aproveite seu tempo dentro do ônibus para ler ou alguma coisa do tipo, eu passo mal lendo. Então já era um momento que eu já não podia fazer nada, eu tinha que sentar no ônibus e ficar olhando para a janela, porque senão eu passava mal. E aí eu saí de casa 4 horas, para chegar às 7 horas na universidade são 3 horas. Para sair da universidade às 10, chegar em casa meia-noite e 20, são mais 2 horas e 20. Então eu gastava 5 horas do meu dia dentro de ônibus, né? Bom, residir em Viana é tranquilo. A gente às vezes tem alguma dificuldade de acesso a alguns serviços que às vezes, mesmo morando na região metropolitana, fica distante da gente, então tem que se deslocar para outros municípios. E sobretudo para estudar, principalmente quem é do nível superior. Por exemplo, eu e alguns colegas do meu bairro, eles estudam na UFES, ou estudam em Vila Velha, Serra, então o deslocamento é muito longo. A gente gasta muito tempo em Transcol até chegar na faculdade. Bom, eu gosto até um pouco de morar em Viana, assim, eu sinto muita saudade de casa, da onde eu vim, na zona rural, mas assim, eu vim para Viana para poder facilitar, né, para poder facilitar o nosso movimento, né, a gente se deslocar de casa, porque lá eu e minha irmã, porque lá no bairro onde a gente mora não tem ônibus, né, então a gente se mudou para Viana para poder facilitar um pouco. Facilitar assim, entre aspas, né, porque mesmo assim eu acho bem difícil. Porque pra eu ter que pegar ônibus aqui, como eu disse, eu trabalho em Vila Velha, então é cansativo a viagem, assim, é um pouco longe, mas como eu preciso, né, eu tô indo. Assim, aqui é muito bom, questão de acesso também, que eu tenho acesso a outras coisas que lá eu não tinha, a supermercado, consigo comprar coisas assim quando falta, isso pra mim é bom, mesmo sentindo muita falta de lá. E essa relação de ter que ir pra faculdade, como era? Ir pra faculdade, assim, eu achava um pouco cansativo, mas eu acho que por ser algo que eu gostava de fazer, assim, eu acho que eu via assim, não, eu quero me formar, quero ser professora, então eu vou ir pra faculdade pra poder conseguir fazer isso. Assim, por estudar à noite também, eu estagiava de manhã e eu também era muito cansativa essa rotina, chegar em casa 11 horas da noite, 11h10, e acordar no outro dia 6 horas da manhã. Pra mim era um pouco cansativo. Então, morar em Viana hoje, acho que desde quando eu comecei a faculdade, não é fácil. Porque é muito complicado a gente andar de ônibus, às vezes eu fico mais tempo no ônibus do que na faculdade. Então não é fácil às vezes, porque é cansativo, é exaustivo. Então é muito complicado pra gente que mora em Viana estudar na cidade, lá pra fora. Então, como eu tava falando, é um pouco complicado. Porque mesmo estando na Grande Vitória, eu vejo que nós estamos um pouco desprovidos de muitas coisas. Por transporte, por falta de acessibilidade em várias coisas. Então eu acho que a gente tem essa defasagem aí por morar em Viana. Eu acho que as coisas complicam um pouco mais por isso. Eu quase não dormia bem pouco. Por questões de ônibus e distância, né?
que eu ficava muito tempo dentro de ônibus. Eu saía às 5h30 para chegar no meu serviço às 7h30. E aí eu ficava um bom tempo assim dentro do ônibus. E talvez se não fosse tão longe tudo, em tudo que eu falo, não de tirar a Viana daqui e colocar mais perto do centro de Vitória, mas de tivesse mais oportunidades, né, pro lado de cá, talvez seria um pouco diferente, né? Talvez eu poderia acordar um pouquinho mais tarde. Não acordar um pouco mais tarde, mas dormir um pouquinho mais, porque eu quase não dormia. Acho que não tem só a questão da distância, também tem a questão das oportunidades que tem aqui, né? Porque são bem complicadas. Agora que tá tendo um pouco mais, assim, no 2019, 2021, que a prefeitura tá lançando muito estágio, principalmente na área da educação. Mas eu que era da área da comunicação, não tinha muito isso não era uma realidade, não pra mim. Pelo menos em 2017 foi complexo, assim, foram uns anos bem sofridos. Acredito que falta, sim, infraestrutura para estágio, emprego aqui em Viana, porque é difícil você encontrar um estágio aqui. Eu tive muita sorte que na época que eu comecei as aulas, teve eu não lembro o nome, mas teve um programa que abriu, né, muitas oportunidades de estágio, mas é difícil. Depois que eu saí e que não terminou esse programa, eu não consegui ver nenhuma outra oportunidade de estágio aqui, de emprego até você encontrar mais. Mas acredito que também, por não ter tantos locais, acabam sendo concorridos também, porque você não vai concorrer só com morador de Viana, é de Cariacica e de outros também. Pode ser que a gente tenha uma preferência por morar aqui? Pode sim, porque também ocorre nos outros municípios, né? Mas eu vejo que falta ainda. Tem oportunidades de melhoria para agregar, né? Tipo, chamar mesmo esses estudantes. São tantos que tem aqui em Viana que às vezes não tem a possibilidade, a oportunidade de estagiar no próprio município, e é super importante porque através do meu estágio que eu tive na biblioteca de Viana, eu aprendi a dar valor à minha cidade, à história da cidade, porque eu estava envolvida ali com tudo isso. Então eu acho que falta e que deveria ter mais, né, essa disponibilidade de estágios aqui e serviços. Já perdi uma oportunidade de trabalhar por morar em Viana. Eu não lembro o local, se era Vitória ou Vila Velha, mas era um estágio e por onde eu moro, né, ser mais longe, eles deram preferência a quem morava mais próximo da onde era o local do estágio. Pela minha experiência, eu já tive estágio em Viana, só que meu estágio não foi mediado pela prefeitura, foi pela Sejus. Aí pelo fato de eu morar em Viana, aí eu consegui vaga relativamente perto, que já era no complexo aqui, então é perto, o Pastor Telé é perto. Agora outros estágios que eu consegui fora esse da Sejus foi tudo em Vitória. Eu consegui mais fácil em Vitória, que é bem mais distante da minha casa do que aqui em Viana. Já era um pouco mais burocrático. Na primeira vez era questão de alguma coisa de documentação para convênio, faculdade e curso, e a faculdade e a prefeitura. E no outro eu não lembro o que foi, provavelmente foi de documentação, mas tipo assim, era muito mais fácil eu conseguir estágio pra lá do que pra cá. Mas mesmo assim também não era tão fácil não, porque em alguns lugares eu já tive estágio negado por causa disso, porque eu estudava à noite, a vaga era à tarde, e aí consideraram que eu não ia conseguir talvez chegar a tempo ou sair a tempo para poder ir para faculdade ou para poder chegar na escola. E aí, assim, quando olham lá, moro em Viana, já descarta. Já teve uns 3 estágios que eu tive negado pelo disso. Porque o primeiro ponto que eu observo, tipo, eu poderia desenvolver bem alguma coisa, poderia
a faculdade ser perto do lugar, mas o fato de morar longe já pontuava para não ensinar contrário. Não, eu já tive primeiro assim, quando eu era mais nova, eu já tive estágio recusado por ser moradora de Viana. Na época era em era em Vitória. E eles, assim, quando eu falava Viana, eles chegavam a se assustar porque eles achavam muito longe, mas eu já tava acostumada já, porque eu ia pra faculdade à noite. Então pra mim não era problema, mas pra eles eram. Eu acho que eles pensavam que não ia dar certo, que ia chegar atrasada, alguma coisa assim. E nesse atual emprego também, logo quando eu falei assim na entrevista, ele falou assim, nossa, Viana, já achou assim, meu Deus, acho que ela não vai conseguir chegar não. Mas até hoje deu tudo certo, nunca cheguei atrasada não. Eu já tive recusa de emprego por morar em Viana, estágio também, porque muitas das vezes quando a gente coloca o nosso endereço lá, Viana, moro no Bom Pastor, Viana, eles veem que é muito longe, então eles não vão empregar a gente. É muito complicado porque eles não vão empregar a gente, é muito distante. Eu já trabalhei em Vitória, em Vila Velha, e é distante. As pessoas que me deram oportunidade, eu que passei por esse tempo, eu vi que é difícil. Não é fácil, não é fácil. E a recusa de emprego, estágio é muito grande, infelizmente. Aqui em Viana nós não temos essa praticidade igual as pessoas que atuam na educação têm, como eu atuo no serviço social. Porque hoje eu não posso fazer um estágio, eu não tenho um estágio remunerado. Eu tenho que fazer um estágio voluntário em Vitória, porque aqui em Viana eu não achei. Eu não tenho isso aqui em Viana. Não é, como eu posso falar, não é acessível. Nós não temos esse estágio em Viana. E por isso que eu tenho que ir para Vitória, me deslocar de Viana e ir até Vitória fazer meu estágio. Depender de ônibus, olha, é essencial, né, a gente ter essa dependência do ônibus. Só que é complicado, porque aqui em Viana nós não temos muitos horários, ainda mais aqui no bairro. Nós não temos esse horário, um horário flexível, ainda mais eu que chego à noite, 10 e pouco da noite no terminal, eu fico quase meia hora, 40 minutos para esperar um ônibus para vir pro bairro. Então é muito complicado morar em Viana nesse sentido de depender de ônibus. Como eu disse, a gente passa um tempo muito longo dentro do ônibus. Então isso acarreta um esgotamento mental, não só de mim, mas de outros também. Pelo cansaço que a gente tem, muito forte. Tem dia que quando eu pego um trânsito ou outro, eu fico mais de 2 horas em um ônibus só. Então isso é muito cansativo, esgotamento mental enorme. Eu queria que no bairro, espero ainda que um dia nós tenhamos mais opções de ônibus, mais de linhas, né? De horários, que tenha mais horários nos bairros. Nem que se eles fizessem um mapeamento para ver onde que precisava isso, mais linhas nos ônibus, né? Ainda mais à noite. Porque nós vemos os terminais à noite muito cheio, por muitas pessoas próximas ali das linhas de Viana também, esperando o ônibus. E eu acho que tinha que ter um pouco mais desse olhar pra gente da noite, porque nós estamos esgotados mentalmente. Então é isso. Além da gente ter essa correria do dia todo, nós temos esse esgotamento nos ônibus, esse cansaço extremo. Então, eu acredito que é mais não ter nos horários que você realmente precisa, né? Porque às vezes eu tenho que olhar antes, o horário que eu tenho um ônibus disponível aqui não é o que vai bater com o meu compromisso. Então eu chego muito cedo ou eu chego muito atrasada. Depender de terminal também eu acho que é o pior, porque você tem que ir esperar no terminal, pegar mais um ônibus. Eu acho que são esses 2 pontos assim. Mas eu gosto, não tenho problema algum em pegar ônibus. Se tivesse mais essa disponibilidade de uma quantidade maior aqui, não veria problema algum, até de ir para o terminal. O ônibus
era fundamental. Sem ele eu não voltaria para casa, sem ele eu não teria esse contato com as pessoas, com os meus amigos na volta, porque é um ambiente de público, né? Ali você encontra várias pessoas, faz ligações com as pessoas. E eu não tenho carro, então sem o ônibus como eu voltaria para casa, eu iria até a minha aula, então era fundamental sim. É o meio de transporte principal pra gente, né? Sim. Daqui. Porque é a única forma, acho que não é só a forma mais acessível, como a única forma que a gente tem para chegar nos outros municípios. Por exemplo, para estudar, a gente só tem o Transcol. Não é toda linha de ônibus ou de toda empresa de ônibus que vai para os lugares que a gente precisa. Então o Transcol é fundamental. Mas se vai para o terminal, pode se locar para qualquer região. Se vai para Vila Velha, se chegar a Cariacica, ir para Vitória, Serra, qualquer local, é fundamental. É como se fosse... não sei nem qual palavra você vai dizer. É importante pra gente. Eu considero que é difícil. É difícil porque a gente tem pouco ônibus, a gente tem pouco horário de ônibus, a gente tem insegurança também. Às vezes pra cá é mais tranquilo, mas como o percurso é longo, é perigoso. Não é que dizer que assim, já aconteceu de eu ser assaltado, mas já aconteceu, já tá num ônibus que foi assaltado, já aconteceu de perder um ônibus e o ônibus que eu perdi ter acontecido assalto, de você, tipo, por ser pouco ônibus, você pegar um ônibus muito cheio. Então às vezes é complicado. Leitura na multidão, frustração. 9 horas no trabalho é bem mais suave que as 2 horas balançando na condição. O dia inteiro dando duro, uma volta cansativa. Ainda desce bem no ponto mais escuro. A violência subindo de nível, no receio da solidão. A sensação da mulher é horrível. Ela caminha, semblante preocupado, escuridão. O bar da rua se encontra fechado. Quanto vale uma vida? Pensa no seu pivete. Na bolsa tem a Bíblia, também tem canivete. Faça o bem que o bem vai te merecer, mas ela sabe que o pior... Ser mulher nesse espaço de deslocamento é difícil, não é fácil. Até porque nós temos insegurança, nós temos medo de tarde da noite chegar em casa. Eu ando quase 1 quilômetro do ponto de ônibus até a minha casa, então não é fácil. A gente tem medo, tem nossas inseguranças. Às vezes até a gente tem uma companhia e outra, mas só que muitas das vezes não temos. E é muito difícil. O medo paira muito sobre a gente. Bom, ser mulher e andar de ônibus assim é bem difícil. Eu, quando eu era mais nova, eu já fui assediada dentro do ônibus, então todo dia eu fico me policiando. Seja pra colocar minha bolsa nas costas, bem abaixada pra ninguém encostar em mim, ou quando um homem passa por mim, eu tento ao máximo ficar próximo ou da cadeira da pessoa, assim, pra não me encostar. Fico também observando se não vai acontecer alguma coisa com outra pessoa, porque na minha cabeça eu penso assim que na hora eu vou conseguir ajudar a fazer alguma coisa. Mas é bem complicado, assim. Eu não sento no canto pra poder, sei lá, se algum homem chegar e não sentar na minha beira, o maior medo eu tenho, assim, de não conseguir reagir, acontecer alguma coisa. Também sento sempre na frente pra poder não acontecer isso. E tento sempre sentar na beira de outras mulheres. Bom, ser mulher e depender do transporte público é muito complicado. A gente vê situações acontecendo, né? Eu nunca vivenciei tanto. A única vivência que eu tenho de passar um sufoco no ônibus foi uma vez que eu sentei e o homem não entendeu o meu espaço da cadeira ali, ficou se abrindo, né? Eu tive que ficar encostada perto da janela e outras mulheres passam um sufoco muito maior. O meu já me deixou tão constrangida. Imagina outras mulheres que sofrem bem coisas piores mesmo, de serem bem mais assediadas dentro do ônibus, quando o ônibus está lotado, que um homem passa se esfregando. É bem complicado ser mulher e depender de transporte público. Porque você sempre fica vigilante em alguma coisa. Por mais que você pense assim, não, é normal, você acostuma. Mas uma hora ou outra, às vezes acontece situação que você fica à mercê de uma pessoa que
estar com uma intenção errada com você. Então, você pode estar normal no ônibus, não vai adiantar, você vai ficar virando pro lado toda vez que o ônibus passa atrás de você. Você vai ficar tentando priorizar sentar do lado de uma mulher e não sentar do lado de um homem. Coisa assim. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a universidade, a princípio eu ficava muito feliz. Mas não era muito pelo trajeto, era muito pela ideia de que estou na universidade. Ou cheguei na universidade, vou estudar, agora estou na faculdade, não pago nada. Eu trabalhava muito essa felicidade. Mas chegou 2018, que foi ano eleitoral, e aí aquele ano foi bizarro para mim, que foi o ano que eu mais desenvolvi o meu medo. E aí o ônibus tornou o meu maior medo, porque eu fui agredido dentro do ônibus por questões de política, e eu nem tinha feito nada sobre política, eu estava só com um adesivo do Haddad, porque eu sou oposição à direita, por questões óbvias. Eu quero ser professor, ao mesmo tempo que eu quero ser professor, eu sou da comunidade LGBTQIA+, eu sou uma bicha, não binária, então a direita já prega tudo que vai contra o que eu sou. E aí, por conta do meu adesivo, eu fui agredido dentro do ônibus, foi bem bizarro. E aí, na época, eu lembro que eu até fiquei, entre aspas, conhecido como viadinho comunista, que foi uma das coisas que me chamaram dentro do ônibus. E eu contei isso no Twitter, e aí a galera começou a usar isso, me via na rua e falava, você que é o viadinho comunista, né? Foi até muito engraçado nessa época. Mas depois disso eu comecei a ter medo de andar de ônibus. E aí esse medo, ele me segue até hoje, né? Hoje eu ainda tenho medo de andar de ônibus, eu ando de ônibus sozinho, eu fico olhando para todos os lados, porque eu ainda carrego um medo, assim, de andar de ônibus sozinho. Tinha a questão de que começava a escurecer, eu tinha medo também, medo de assalto, medo de agressão, de todas essas possibilidades que existem, né? Principalmente porque quando eu estudava na Estácio, eu tinha que fazer um trajeto, um percurso sozinho. Às vezes eu tinha um amigo para ir comigo, o Robson, mas às vezes eu fazia sozinho um percurso que eu tinha que subir um morro para parar no bairro de Fátima, e eu tinha muito medo, porque eu já tinha escutado que rolava muito assalto naquele trajeto. Então quando eu ia fazer aquele trajeto eu ficava bem assustado, assim, às vezes eu saía correndo no morro para não ficar muito tempo naquele espaço. E no ponto de ônibus era a mesma coisa, eu colocava o celular nas costas, ou então no fundo da mochila, e aí ficava esperando o ônibus, às vezes o ônibus demorava, às vezes o ônibus atrasava, ou às vezes o ônibus passava mais cedo e eu tinha que ficar esperando outro ônibus. E aí, lá a realidade do ônibus para Campo Grande é a mesma daqui, se eu pergunto tem que ficar 40 minutos, 45 minutos esperando o outro. Então era bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava graciado quando eu passava no centro de Vitória. Eu passava pelo centro de Vitória, e aí eu via lá o Palácio Anchieta, via o Carlos Gomes, ficava agraciado. Meu Deus, olha esses espaços, são lindos. O Sesc, nossa, eu ficava maravilhado. Mas na ida também, porque na volta eu dormia dentro do ônibus. Eu entrava dentro do ônibus, capotava porque eu acordava muito cedo, e aí chegava dentro do ônibus e já estava exausto, capotava. Tinha vezes que as pessoas me acordavam quando chegava no terminal de Campo Grande, porque eu não acordava e ficava me sacudindo. Era muito engraçado, inclusive, isso. As pessoas me acordando, porque eu estava dormindo, olha só, o preguiçoso. Mas o meu maior medo, eu acho que não é muito a questão da localidade, é mais a questão do espaço que eu tô e por conta de quem eu sou, sabe? Meu maior medo a partir de 2018 foi por conta de eu ser uma bicha e não por conta de eu estar num ônibus vindo de Vitória para Viana. Exceto, óbvio, na questão de que aqui no bairro estava rolando assalto na época que eu entrei na faculdade, então eu descia no ponto e vinha correndo porque eu tinha medo disso. Com o ônibus é muito longa, até porque eu vivo em Vitória, eu falo que eu só venho em casa para dormir, então eu fico muito tempo nos ônibus, né, no caso. Eu faço deslocamento de casa para o terminal, do terminal para a faculdade, ou do terminal para o estágio, então eu passo eu faço um trajeto muito longo por dia.
Eu sinto segurança quando eu chego, quando eu não sinto muita segurança quando eu estou indo para a faculdade. Eu tenho um pouco de medo ainda de ser assaltada. Às vezes o horário que eu vou, os ônibus enchem muito. Já aconteceu de pessoas serem roubadas nessa superlotação dos ônibus. Eu me sinto um pouco mais confortável no terminal, né, que eu passo, porque é pouco, mas a gente ainda vê uma segurança ou outra ali. Como eu disse, no caminho para a faculdade também, por ser do terminal até a faculdade, não é um caminho pequeno, é um caminho muito longo. Então me dá uma certa insegurança também. E eu vou me sentir confortável mesmo quando eu estou dentro da faculdade, que é o momento que eu sei que ali ninguém vai mexer comigo, ninguém vai mexer comigo, eu não vou correr risco de assalto dentro da universidade. Mas fora disso... Bom, dos locais assim que eu não me sentia muito confortável, como eu disse, era mais o ônibus mesmo, que eu andava assim, né, alerta, né, preocupada pra não acontecer algo comigo. Uns locais assim que eu gostava muito de passar, eu sempre tentava pegar um ônibus, passava na beira-mar pra poder ver aquela vista do mar. Eu achava muito legal que ela vinha um pouquinho antes da faculdade, então eu passava pra lá pra poder ver o navio, o mar assim, ficava admirando aqueles poucos segundos que eu passava por lá, poucos minutinhos que eu passava. E um dos lugares assim que eu me sentia mais confortável era na faculdade. Eu sempre sonhei em estar lá, em passar na vestibular e chegar até lá e fazer o que eu mais gostava, que era biologia. Então era um dos locais de conforto. Aí chegava lá, via meus amigos, a gente conversava sobre o dia, sobre a faculdade, ver meus professores, adquirir conhecimento, assim, era muito bom. Sim, inclusive hoje eu sinto muita falta disso, desse contato assim com os meus amigos, com todas as pessoas, meus professores, era muito bom. Bom, nesse meu caminho, o local que eu tive mais afeto e que foi o que eu passei mais tempo é o da UFES, porque eu passava minha tarde e minha noite lá, então era a maior parte do meu dia era na UFES, então eu tive um apego muito grande com o local, eu amava aquele local, a biblioteca. Porém também era o local que eu tinha mais medo, porque quando eu voltava, né, saía da aula, estava muito escuro e a UFES à noite é bem sinistra. Então era o local que eu tinha mais apego de estar lá, né, e o local que também me trazia medo. A volta para casa também, por ser de noite, né, me trazia esse medo. Não é bem um local, mas amava também o momento de pegar o ônibus com os meus amigos de noite. Era maravilhoso a troca, a conversa do nosso dia a dia. Então era assim, um momento que eu amava, por mais que eu estivesse super cansada. Era um momento que eu gostava da troca, gostava da bagunça. E acho que era isso. De espaço assim, espaços ou ao longo do percurso que tem mais medo, chegar muito tarde, ter que descer na BR e fazer esse percurso que é perigoso, porque a gente não sabe o que vai encontrar no meio do caminho. Às vezes até o próprio processo de atravessar, né? Porque é o fluxo de caminhão, mesmo com radar, é carro passando muito rápido, é perigoso, às vezes acontece acidente. E é longe a sua casa até lá? Acho que daqui até lá acho que é 1 quilômetro. É 1 quilômetro. E se não for uns 900, entre 1 quilômetro e 900 metros, dá uns 15 minutos, 10, 15 minutos. Anda muito, no caso. Bastante. E do percurso do Transcol, às vezes, quando eu estudava na primeira faculdade, Vila Velha, porque aquele percurso ali em Lindenberg, ele é meio perigoso, então de vez em sempre tinha assalto no ônibus, ou a polícia parava o ônibus porque alguém tinha avisado que tinha assalto, que tava alguém que era armado, alguma coisa assim. E aquele trecho ali entre Canaã e Universal também, que geralmente tem muito assalto ali. Aí ali é os 2 lugares que eu sinto mais medo. E no percurso para UFES, quando eu precisava ir pelo contorno. Aí aquele pedaço lá do contorno a gente costuma ver que é bem perigoso também. Mas assim, nunca aconteceu nada não quando eu passei por lá. E espaço de afeto, bom,
Quando eu passo vindo pra cá, um pedaço de Viana mesmo, que a gente fica muito tempo pra lá, então a gente meio que pensa que já tá em casa, mesmo chegando no bairro, a gente já sente que tá chegando em casa. Então, o morrinho que você conhece, uma mata, um cantinho que você já sabe que faz. Você conhece, então já tem um afeto maior. O terminal também, porque eu tenho algumas histórias particulares de afeto, tanto até mesmo de início de relacionamento, meio que foi o pontapé, começou no terminal. Então, acho que são esses lugares. Aqui, chegar em Viana e o terminal. A UFS também. Agora são 10 horas, cheguei no terminal agora. Vou ficar até 10h40 para esperar o próximo ônibus para poder ir para casa. O meu distanciamento do bairro acaba que eu perco, né? Um pouco de viver aqui. Às vezes minha avó mora do meu lado, da minha vizinha, mas tem dias que eu fico a semana toda sem ver ela. Tem coisas que eu perco aqui no bairro. Ficar com minha família até é um ponto que eu não tenho esse momento, a não ser no domingo à noite. É um momento que eu não tenho. Ver o que está sendo construído no bairro. Às vezes tem alguma coisa na praça, ou tem alguma atividade aqui do bairro que eu não posso participar, porque eu não fico muito no bairro. Eu não tenho essa conexão com o bairro para participar. E quando dá, é muito rápido, é muito corrido, sabe? Bom, a minha relação com o meu bairro, assim, com os deslocamentos, assim, como eu disse, eu moro aqui, né, por precisar, mas eu não sinto, assim, como se eu tivesse como uma árvore, como se eu tivesse pregado minhas raízes aqui. Eu moro aqui, mas eu não me sinto moradora daqui. Eu ainda tenho aquela coisa, como eu falei sobre a saudade e tudo mais, eu me sinto que eu pertenço a São Paulo de Cima. Eu não me sinto pertencida aqui. E eu acredito também que é por conta dessa questão de eu ter que me movimentar, de eu não ficar tanto em casa. Eu fico em vários outros locais, antes era na faculdade, agora no trabalho. Eu venho em casa para dormir, para fazer algumas atividades da pós, então acaba que eu não crio um vínculo assim, tipo afetivo, porque a memória que eu tenho de São Paulo é uma coisa. É assim. Bom, enfim, então como eu disse, por conta de todo o meu deslocamento, eu não consigo criar um vínculo aqui. Eu só consigo pensar no bairro onde eu vim por tudo, assim. Minha família tá lá, tudo tá lá, então eu não consigo criar mesmo aqui. Eu sei que eu tenho que ficar aqui porque eu preciso, porque facilita tudo que eu faço no meu dia a dia. De tudo. De saúde, tudo que você vai fazer você tem que ir para um lugar que é mais distante. Você vê um monte de faculdade que às vezes tem gente que você tá perto, que não teve acesso à escola, ou que às vezes não sabe como chega no nível superior. Quando você vai para esses lugares, você vê muita gente mais distante. Eu mesmo estudei, no meu curso só tinha de Viana. Aí, quem eu vi era gente que eu já conhecia. As outras pessoas de Viana eu não conhecia, mas dificilmente você agora, com o passar do tempo, a gente vai andando com mais a galera que era da época da escola, que é da nossa galera. Mas tem um distanciamento bem grande, sim. Você vê que, tipo, até mesmo recursos, você tem mais recursos lá perto onde você está estudando, que é lá no centro, do que pra cá. Você vai não só médico, de comércio, de todo tipo de serviço. Aqui é mais difícil, a gente sempre tem que deslocar, até mesmo para ir para um supermercado. Às vezes é melhor você ir para Cariacica, que já é outra cidade, do que aqui. Aí era um pouco mais difícil de você via pessoas no ônibus, você nem sabia quem era, não. Agora depois que teve gente que eu fui conhecer depois. Porque no dia, na rapidez, na correria, você não fala muito. Quando eu precisei sair de Viana, com certeza eu fiquei mais distante daqui, né? Porque eu passei o meu dia inteiro, era longe. A única parte que eu tinha mesmo era o estágio de manhã, mas esse estágio não demorou, não fiquei por tanto tempo e acabei mudando. Então teve uma época, quando eu comecei a estagiar em
Vitória, que o dia inteiro. E o final de semana também eu não passava aqui, porque eu preferia ir mais para o shopping, que é fora de Viana, uma lanchonete, que é fora de Viana. Então, passei assim, a maior parte da minha semana era fora de Viana, não era aqui, na cidade. Viana era só pra você dormir? É, só pra dormir, o lugar onde minha casa está e eu vinha pra dormir. O que acontece? Antes de entrar na universidade, eu vivia muito bairro. Eu andava o bairro inteiro, eu conheço o bairro na palma da minha mão, né? Porque eu panfletei no bairro por muitos anos, pro mercado, então acabo que eu conheço o bairro bastante. Antes da universidade eu andava tudo, eu falava com todo mundo. Eu entrei na universidade, eu sumi um pouco. Às vezes quando eu via alguns amigos assim da escola, eles até questionavam, falavam, nossa, você desapareceu, o que está acontecendo? Nunca mais falou com a gente. E aí aquela famigerada piada, né? Ah, depois que virou rico, nunca mais falou com pobre. Tá, de mal sabia eles que eu continuo pobre, quero ser professor, né? Oxi. Mas, brincadeiras à parte, eu vivia muito mais o bairro onde eu moro antes da universidade do que depois. Depois que eu entrei na universidade, eu comecei a sair muito cedo de casa e chegar muito tarde. Então, eu saía no horário onde ninguém estava acordado e chegava no horário onde todo mundo já estava dormindo. Então, ninguém via. As únicas pessoas que me viam mesmo era quem pegava ônibus comigo ou então a minha mãe, que era quem via eu sair e via eu chegar. Meus amigos mesmo foram poucas as vezes que a gente se viu. No primeiro ano da universidade, 2017, foi um ano que eu consegui manter um contato maior com eles, porque eu via eles nos fins de semana. Mas de 2018 em diante, eu comecei a trabalhar muito e estudar muito. Então acaba que eu comecei a viver mais a minha vida pro lado de lá do que pro lado de cá, né, do estado. Então a minha vida ela começou a ser inteiramente Vitória. Eu fazia estágio em Vitória, eu trabalhava em Vitória em 2 empregos, eu estudava em Vitória, então eu pegava o ônibus só para voltar para casa, chegava no bairro, tomava banho, dormia, acordava, voltava para Vitória. A minha vida ela começou a ser resumida no centro, né, na capital do estado. E aí onde eu moro ficou um pouco de escanteio assim. Bom, e a pandemia chegou e pra mim foi um dos momentos assim bem um pouco difíceis, porque logo no início eu tive que ficar aqui. Eu fiquei um tempo aqui, eu não podia sair de casa, né, por conta de todas as medidas sanitárias que eram pedidas. Aí começou a ter aula online, então eu tinha que ficar dentro de casa, aqui em Bom Pastor, e eu ficava com aquela coisa, porque eu não gostava de ficar ali, eu me sentia muito presa. Porque lá em São Paulo, lá em casa, era diferente. Se eu tivesse que ficar só lá, eu tinha a casa dos meus primos pra ir. Eu tinha também a mata pra poder andar, ir no pé de alguma fruta, alguma coisa assim. E passar o dia conversando com a minha mãe, com meu pai, fazendo o que eu costumava fazer. Só que eu não podia fazer isso, né? Porque eu não tinha acesso à internet, lá a gente não tem internet em casa. E aqui a gente tinha. Aí foi um momento um pouco difícil, mas aí depois eu consegui ir lá pra cima, né? E passei aí todos os dias assistir aula na casa da minha tia, porque minha tia tinha internet em casa. Então eu assistia as aulas de lá. Mas assim, né, eu tinha que sair de casa às 6 horas, ia pra casa da minha tia, sair da casa da minha tia umas 10 horas da noite, mas pra mim aquilo assim, pra mim não era muito cansativo, porque eu gostava tanto de estar lá que isso não, vamos dizer assim, não atrapalhava o meu dia. Porque eu tive que sair de lá pra poder vir pra cá, pra conseguir estudar e trabalhar. Então a pandemia meio que ela devolveu isso pra mim. Eu consegui ficar com os meus pais lá em cima, consegui estudar e conseguia meio que matar a saudade, lembrar, assim, era bem nostálgico até, porque eu ia lá pra cima e ficava pensando, nossa, eu fazia isso quando era mais nova, antes de começar a faculdade, aí eu voltei a ter isso de novo, então pra mim foi bem conforto, assim, foi um conforto pra mim. Ajudou a diminuir um pouco da saudade. Agora na pandemia teve uma coisa que eu usei muito, a gente que quando tava normal, assim, não tinha esse negócio de isolamento e tudo, por exemplo, pra ir pra Viana de ônibus. Aí agora eu vou de bicicleta.
E, tipo, já é comum pra algumas pessoas, mas depois da pandemia eu comecei a preferir ir de bicicleta do que de ônibus, por exemplo. Agora o ônibus pra outros lugares que é mais distante, eu vou de ônibus, mas por aqui, distância curta, eu vou de bicicleta. Com a pandemia, né, que nós tínhamos que ficar em casa, nós não podíamos sair, né? Como a gente não tem essa questão de ter que deslocar para muito longe, então a gente consegue fazer mais coisas aqui perto, né? Então você acaba tendo contato mais com as pessoas daqui. Você não tinha como ir para outro lugar, era mais difícil. Mas no bairro. Eu comecei a ver mais projetos culturais e participar aqui no bairro também. Eu tenho mais esses momentos com minha família, que antes eu não tinha, antes da pandemia começar, por causa da correria do dia a dia. Comecei a andar mais no bairro, as pessoas veem a gente na rua, até falam, né? Falava, nossa, eu não te vejo mais, que não sei o que lá. Agora elas veem a gente, me vê com uma frequência maior. Aí quando a gente fica um tempo sem ir na padaria, comprar o pão, alguma coisa assim, eles já perguntam, né? Ei, está sumida, o que aconteceu? Então acho que veio a pandemia e eu fui mais acolhida pelo bairro, até porque eu comecei a frequentar mais ele. Quando começou a pandemia, mudou totalmente a realidade. E durante a pandemia eu passei a viver, né, a ter a minha semana inteira dentro de Viana, dentro da minha casa. Então os lugares que eu saía, o supermercado, era daqui de Viana, do meu bairro. Então eu não saía. A lanchonete, que a taxa era menor, era do bairro. Então eu pedia da lanchonete do bairro. Ele não ia escolher de uma lanchonete de fora porque ia ser mais caro a taxa que eu ia pagar de entrega. Então aí minha vivência ficou totalmente dentro de Viana. Depois da pandemia, né, eu comecei a trabalhar nessa transportadora que é daqui de Viana, que fica dentro de Viana. Então meu trabalho passou a ser aqui em Viana. Estudava com a pandemia, né, as aulas não ficaram sem ser presenciais, então eu estudava em casa, então também era aqui dentro de Viana, não saía mesmo para outro local fora. No início da pandemia, em 2020, foi complexo porque foi um baque para todo mundo, né? Pô, bateu o martelo, pandemia, ninguém pode sair de casa. A gente ficou aí bons meses dentro de casa, não tinha ônibus, não tinha nada, não podia sair. E aí nesse momento foi um momento de surto, porque foi cancelado o contrato, né, dos estágios, e aí acabou que a minha renda ela reduziu do valor que eu recebi do estágio para zero. E aí entrei em um total desespero, e aí deu uma pausa nas aulas também. Quando voltou às aulas foi tudo online, meu equipamento não era bom. Eu consegui um equipamento bom porque a UFES deu um auxílio para comprar um equipamento, e ainda assim teve que sair uma boa parte do dinheiro do meu bolso. E aí, felizmente, teve o auxílio emergencial que eu consegui pegar para conseguir suprir, né, a necessidade do equipamento para estudo. Depois de um tempo, quando a gente começou, né, a poder se mover e aí a gente começou a poder pegar ônibus e a nossa vida começou a se movimentar novamente, mesmo em período pandêmico, se tornou um pouco mais difícil, porque depois daquele tempo eu não consegui mais trabalhar com o que eu trabalhava antes, ou manter a rotina que eu tinha antes. A rotina de estudo também ela ficou bem complexa, assim, não tem sido a mesma coisa. E aí eu consegui um trabalho em Pedra Azul. Então a minha vida ela deixou de ser em Vitória, né, só Vitória, 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 e ela se transformou em dorme em Viana, trabalha em Pedra Azul, dorme em Viana, vai para Vitória para fazer as coisas que tem para fazer. Até 2018, até 2020, começo do 2020, que começou a pandemia, quando eu entrei na universidade, nós tínhamos um grupo muito grande aqui no nosso bairro, de universitários também, que chegava muito tarde. Então esse momento era um pouco prazeroso pra gente, porque depois de um dia cansativo, ainda mais eu que trabalhava durante o dia em Vitória, eu acordava às 5h30 da manhã para estar no meu serviço 7 horas. Depois disso eu ia para a faculdade, chegava na faculdade 6 para minha aula começar às 7.
para eu chegar no terminal 10h30 para pegar o ônibus de 10h40. Então esse momento que a gente tinha com os colegas do bairro era bom, era uma distração, era uma companhia até pra gente sentir um pouco essa segurança pra gente chegar no bairro, até que alguns são vizinhos. Então hoje, quando eu retornei minhas aulas em julho de 2021, e só eu retornei, porque presencial, alguns já formaram, então é isso, essa mobilidade, a falta que eu sinto é isso, que depois que eu voltei às aulas presenciais, eu voltei sozinha, então eu acabei ficando sozinha. O homem guardado, chegando em casa ele se sente mais aliviado. É recebido com calor de um abraço apertado. É hora de voltar pra casa. Trabalhador só quer chegar bem. Infelizmente não tem asas e precisa das ruas e das linhas do trem. A condução está tão cara, conforto é algo que não tem. Mas o trabalhador encara essa rotina sem nunca depender de ninguém. Importante, coloca isso na imagem preta assim, dá um... Aí coloca e escreve assim na tela de todo tamanho, compre com os vendedores locais. Muito importante. Não. Ele parou pra beber água na esquina, cara. Ele tinha muito lugar pra ele parar e beber água dele. E agora ele vai continuar o trajeto dele, falando é o peixe. Isso é ser morador de Viana. Isso é ser morador de Viana. Pronto, Foi, ó. Ó, peixe. 3, 2, 1. Errei a contagem. Tem cavalinha.